E aí? Como é que você está passando esse momento de crise? Provavelmente a resposta é negativa, né? Você tem que trabalhar preocupado, ou não está podendo trabalhar, você não está podendo ver seus filhos, ou entrar em contato com eles diretamente, né? Todo mundo tem uma forma diferente de ver o problema, porque todo mundo está sendo afetado por ele. Mas o que eu vou propor aqui é uma provocação no sentido positivo da coisa, no sentido da gente repensar a forma que a gente está lidando com esse problema, certo? De antemão, eu já deixo claro que eu não estou minimizando, certo? É uma pandemia, você tem que se cuidar. Mas vamos lá, o que a gente não deveria estar fazendo? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente não deveria estar fazendo é reclamando dele. Ah, mas como eu não vou reclamar, né, cara? É quase natural a gente olhar pra isso e falar que tá uma droga. É verdade. Mas o que eu quero dizer é que talvez só ficar reclamando a respeito desse problema, só ficar compartilhando notícias sobre isso, só ver notícias sobre isso, só ficar olhando o celular e mandando mensagem para as pessoas e falando desse problema toda hora, não tá ajudando e não faz muito sentido também. Ué, por que não faz tanto sentido assim? Porque isso contribui para uma certa histeria social, para uma certa neurose, certo? Uma neurose no sentido de que a gente não está sabendo lidar com um problema que poderia acontecer, um problema que e outros problemas que podem acontecer também, certo? É a gente pegar esse problema e saber lidar com ele. Então vamos lá, passo a passo. Por que eu não devo ficar reclamando? Sabe, há 2500 anos atrás, tinha uma galerinha chamada estoicos que viviam lá na Grécia. E eles tinham uma filosofia bem interessante. Eles pensavam assim: por que a gente não olha pra gente mesmo de uma forma totalmente racional e lógica? E simplesmente aceita as coisas que estão acontecendo, sobretudo aquelas que eu não posso mudar. Bem, se a gente trouxer para os dias atuais, a gente olha para essa pandemia e fala assim: eu tenho o poder individual de fazer com que essa pandemia termine? Bem, a resposta é não, na verdade. Eu posso ter ações que vão contribuir para que a longo prazo aquilo não prospere, certo? Mas individualmente eu não tenho o poder de simplesmente acabar com ela. Então vamos lá. Segundo os estoicos, a gente poderia desenvolver um sistema totalmente lógico pra gente. Vamos pensar desse jeito, tá? Vamos trazer para os nossos dias. Eu posso mudar o problema? Se eu posso mudar, então eu simplesmente vou lá e mudo. Não tenho por que ficar neurando, me preocupando com ele. Eu tenho que agir sobre ele. Se eu não posso mudar o problema, tampouco eu devo me preocupar com ele, porque afinal ele não é algo que eu tenho controle, é algo externo a mim. E aí que a gente vai para além dessa pandemia, porque a gente vai lidar com problemas ao longo da nossa vida. As coisas não funcionam do jeito que a gente quer, certo? O nosso patrão é chato, o nosso cliente é chato, certo? O mundo não funciona de acordo com as nossas vontades. Ele simplesmente acontece, ele simplesmente funciona. O universo é caótico, certo? Então, nosso ponto é desenvolver um sistema lógico racional. Vamos lá. A gente olha pra gente, pra dentro de nós mesmos, e desenvolve essa teoria de olhar para as coisas de uma forma lógica e racional, entendendo aquilo que a gente pode ou não mudar no nosso meio, certo? Eu não estou falando de olhar para o outro, é olhar para a gente mesmo, certo? Inclusive olhar para aquelas partes da gente que a gente não gosta. Depois que a gente tenta estabelecer essa cultura de viver de uma forma mais lógica e racional, a gente ama as coisas que acontecem. E quando eu digo amo, não estou dizendo para você simplesmente não fazer mais nada, tá? É como Nietzsche dizia lá no Amor Fati. O que isso quer dizer? Que você tem que aceitar o destino. Você aceita as coisas que aconteceram, certo? Sobretudo essas que você não pode mudar. Tô repetindo, beleza? Você aceita elas. Você pega elas e fala assim: eu não posso mudar, então eu vou deixar que as coisas aconteçam tendo as ações que eu posso ter, certo? Logo, a gente olha para esse problema e pensa, ele não é literalmente o apocalipse, como tem muita gente dizendo, ele não é uma punição divina. Ele não tem um significado a priori, cara. É que o universo é caótico, certo?
O universo é caótico. É bem provável que realmente, da década de 80 para cá, a gente tenha vivido numa relativa segurança, sobretudo no contexto global da coisa. Contudo, é importante a gente sempre frisar e lembrar que o universo é extremamente caótico e que as coisas sempre estão acontecendo de uma forma totalmente aleatória, certo? E a gente não tem o poder de mudar isso. Talvez a gente tenha vivido, de certa forma, numa falsa segurança, num falso sentimento de segurança, porque coisas negativas sempre podem acontecer e a gente tem que aprender a lidar com elas, certo? E aí a gente vai pro que a gente deve fazer, certo? O que a gente pode fazer no momento desse? Além disso que eu já falei agora, da gente também não ficar compartilhando esse tipo de informação, não ficar só consumindo esse tipo de informação, o que a gente deveria estar fazendo? A gente olhou pra gente, pra dentro de nós mesmos, como eu acabei de falar, certo? A gente vai aprender agora a tentar lidar com a gente. Porque eu acho que você tem que se fazer essa pergunta. Por que eu tô tão chateado de ficar em casa? Por que eu tô tão chateado de não poder estar saindo para vários lugares? Por que eu tô tão chateado dos bares, dos restaurantes estarem fechados? Será porque eu não quero ficar comigo mesmo? É, talvez seja isso. Porque se você não consegue ficar dentro da sua casa, cara, é porque tem alguma coisa errada aí. E não é sobre o que tá lá fora, não é sobre os problemas externos, é sobre os problemas internos, sobre aquilo que você tem na sua cabeça, certo? É disso que se trata. É sobre a forma que você lida com o problema. Então, o que fazer então, né? Como é que a gente pode fazer isso? Se a gente consegue estabelecer essa lógica de ver de forma racional, aceitar as coisas que acontecem, a gente vai pegar e tentar tirar o melhor disso. Vai lá no WhatsApp, bate um papo com um amigo que você não tinha mais conversado há um tempo, cara, pergunta como ele tá. Vai ler um livro, sabe? Vai começar um projeto que você já tinha e que não estava podendo porque você tinha que trabalhar. Vai pegar aquele livro que você não poderia ler, sei lá. Vai se dedicar a alguma coisa, sabe, que você pode fazer dentro de casa. Fica um pouco com os seus familiares, claro, aqueles que estão na sua casa, né? Cuida um pouco dessas pessoas, porque no dia a dia a gente realmente precisa ficar numa correria insana e a gente não consegue fazer isso, certo? Eu acho que agora é esse momento, acho que a gente pode olhar, certo? Se esse tédio ele te ataca de uma forma muito grande, a ponto de transformar numa melancolia, a ponto de você dizer que está tendo sérios problemas psicológicos, como muita gente está acontecendo, e isso é muito sério, talvez realmente a gente deve olhar e falar que essa pandemia mostrou esse lado, esse problema, certo? E esse é um problema que pode vir a acontecer. Talvez esse tédio, essa melancolia seja a base de outros problemas, como a ansiedade, a depressão. Problemas que afetam muita gente atualmente e que vai continuar afetando mesmo sem uma pandemia, certo? Talvez seja a base de um problema pelo fato de que a gente não tá olhando pra gente, a gente não tá olhando pra dentro de nós mesmos. Esse tédio, no fundo, seja medo da gente olhar, sabe? Da gente não fazer nada, da gente ficar tranquilo em casa, vendo filme, se divertindo, certo? Eu queria contribuir um pouco com isso, espero que isso tenha servido para alguma coisa. E não se esqueça, sabe? Vá conversar com alguém, veja o que te afeta, certo? Leia um livro, veja filmes, veja séries, fique com a pessoa que você gosta. Eu acho que esse é o momento para isso, certo? Obrigado.